Olha, nos próximos dias teremos novidades quanto a um caso de corrupção do governo Bolsonaro, um caso que é indefensável para o Bolsonaro, que é o caso da propina no Ministério da Educação. Se você não lembra, o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, pastor evangélico, que foi indicado pelo Bolsonaro, foi preso em abril desse ano. Ele foi preso porque a investigação da Polícia Federal descobriu que ele, junto com dois pastores que também foram presos, eles recebiam propina em forma de bíblias e em forma de ouro puro. Os pastores pediam propina e essa propina era entregue aos pastores e também ao ex-ministro da Educação. A Polícia Federal, na época, só não pediu a prisão do Bolsonaro, que é o chefão do esquema, porque ele é o presidente da República. Pois bem, um juiz um desembargador agiu para tirar o Milton Ribeiro em tempo recorde da prisão, e enquanto isso, parte da Polícia Federal agiu para tentar ajudar o Milton Ribeiro antes da prisão dele. E o delegado do caso, que é o delegado Calandrini, ficou uma fera. Então o Calandrini continuou a investigação e agora ele pediu a prisão de vários membros da cúpula da Polícia Federal. É uma coisa inédita na história do Brasil, um delegado da Polícia Federal pedir a prisão de seus superiores. Então vários membros indicados diretamente pelo Jair, falso Messias, Diabo Bolsonaro, podem ser presos nos próximos dias. A decisão está nas mãos da ministra Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia se tornou relatora desse caso, porque era um caso que estava na primeira instância, mas depois da prisão do ex-ministro, o Calandrini ele descobriu que gente que tinha foro privilegiado acabou interferindo na investigação. Bolsonaro. E a investigação foi por STF. Então a coisa tá ruim para o Bolsonaro, porque nos próximos dias ou semanas, porque não tem um prazo para Carmen Lúcia, podemos ter aí uma bomba atômica contra o Bolsonaro que envolve corrupção direta do Bolsonaro, tanto com as propinas com os pastores e o Milton Ribeiro, como para proteger os criminosos comparsas dele. Vou te explicar aqui o caso, vou ler um trecho de uma carta que o Calandrini, uma mensagem, não foi nem carta, uma mensagem que o delegado enviou para outros delegados e te explicar como isso chegou nesse passo. E o Calandrini, não pense que ele é um delegado solitário contra seus superiores, não, ele tem o apoio de vários delegados da Polícia Federal e da ADPF, que é a Associação de Delegados da Polícia Federal, que está sobre o caso, está ali bem próxima do caso. Eu vou te explicar isso, mas antes eu peço que se você é fora Bolsonaro, se inscreva aqui no Plantão Brasil. Olha, um segundinho, é grátis, não paga absolutamente nada se inscrever. E aí você fortalece a oposição a esses malditos. A gente está agora, faltam menos de 50 dias para a eleição, então é a reta final. A gente precisa fortalecer as redes de oposição ao Bolsonaro. Por isso, um segundinho grátis, inscreva-se aqui. Também compartilhe o vídeo, peça para os seus amigos, familiares, todo mundo que você conhece se inscrever aqui no Plantão Brasil e nos outros canais de esquerda. Agora, vamos falar sobre o delegado e tudo mais. Olha, no dia em que foi preso o ex-ministro do Bolsonaro, e o Bolsonaro se desesperou completamente, o delegado enviou uma mensagem para o pessoal que fez parte da busca e apreensão, ou seja, para os agentes da Polícia Federal e para outros delegados. Eu vou ler aqui um trecho dessa mensagem e você vai ver que teve interferência direta de gente indicada pelo Bolsonaro da cúpula da Polícia Federal para proteger o ex-ministro Milton Ribeiro. Olha só, o ex-ministro ele começa lá a mensagem dele e ele chega no ponto principal. Ele diz, ex-ministro não, o delegado, ele diz: a investigação envolvendo corrupção no Ministério da Educação foi prejudicada no dia de ontem em razão do tratamento diferenciado concedido pela Polícia Federal ao investigado Milton Ribeiro. Veja a operação policial como investigação na essência e o momento de ouro na produção da informação / prova, ou seja, a parte que você vai lá prender o cara e fazer busca e apreensão é o momento de ouro, que é quando você consegue a prova, você tem um elemento surpresa de ir na casa dele e pegar as provas, tá? Aí ele fala: o deslocamento de Milton para a carceragem da Polícia Federal em São Paulo é demonstração de interferência na condução da investigação. Por isso, afirmo não ter autonomia investigativa e administrativa para conduzir o inquérito policial deste caso com independência e segurança institucional. Ele está afirmando: eu não tenho autonomia, não tenho independência nesse caso, teve interferência sim, disse o delegado. Aí ele fala, manterei a postura de que a investigação foi obstaculizada, ou seja, colocar obstáculos, ao se escolher pela não transferência de Milton a Brasília, a revelia da decisão judicial. Vamos lembrar, o juiz da primeira instância tinha determinado que o Milton Ribeiro, que foi preso onde ele morava, em Santos, fosse transferido para a carceragem em Brasília. Ok.
a Polícia Federal descumpriu a ordem do juiz e o deixou preso, não em qualquer local onde ficam presas pessoas normais, que não tem foro privilegiado, ele não tem foro privilegiado, lembre-se, ele não é mais ministro. Não, ele ficou preso na carceragem, na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, lá onde só fica gente muito famosa, numa sala só para ele, com televisão, com tudo do bom e do melhor, com acesso dos advogados, não ficou num local onde uma pessoa normal fica presa. E para o delegado isso é claro sinal de interferência. Aí ele fala, ele fala, olha, o principal alvo em São Paulo foi tratado com honrarias não existentes na lei, apesar do empenho operacional da equipe de Santos que realizou a captura de Milton Ribeiro e estava orientada por esse subscritor, ou seja, pelo delegado, a escoltar o preso até o aeroporto em São Paulo para a viagem a Brasília. Aí ele pergunta, no final, quantos presos em Santos até ontem foram levados para a carceragem da Superintendência da Polícia em São Paulo? Quer dizer, nenhum. Só ele teve esse tratamento. Então, a partir daí, a Associação dos Delegados da Polícia Federal entrou e falou que se tiver alguma interferência, eles iam para cima e também declarar apoio ao delegado. E o delegado continua investigando que é quem interferiu. Porque, teve interferência? Tá. Mas quem? Quem foi que interferiu? Tem que saber quem foi. Então, o delegado investigou. A equipe dele investigou e chegaram nos nomes. Os nomes não foram divulgados, ok? Não foram divulgados os nomes dos membros da cúpula da Polícia Federal que ele chegou e que ele conseguiu indícios ou provas. Ele não pode pedir a prisão sem indício ou prova. Se ele não tiver um indício ou prova, ele ficaria calado. Então ele tem indícios ou provas, ou os dois, né? Indícios e provas. De que alguns membros da cúpula da Polícia Federal, gente indicada diretamente pelo Bolsonaro, interferiram para que o pastor ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, não fosse transferido para Brasília. Então ele já pediu a prisão para Carmen Lúcia. Aí acontece o seguinte, está nas mãos da Carmen Lúcia, ela pode chegar hoje à noite, amanhã de manhã, agora enquanto eu estou gravando o vídeo, daqui 2 dias, daqui 1 semana, e falar, prende todo mundo. Ou ela pode nos próximos dias dizer, não prende ninguém, não vi motivos. Porém, eu duvido que a Carmen Lúcia seja igual o Cássio Nunes Marques ou igual a André Mendonça. Se ela vê que tem realmente indício e prova, ela vai mandar prender. E vai ser bomba contra o Bolsonaro. Por quê? Porque eu sei, e você sabe, que quem queria interferir nessa investigação era a gente que o Bolsonaro colocou ali. Por quê? Porque estavam chegando num escândalo de corrupção chefiado pelo Bolsonaro. O escândalo começou com um áudio do ex-ministro, né, também é pastor, do Milton Ribeiro, que vazou, em que ele dizia que o Bolsonaro indicou 2 pastores evangélicos para que eles fizessem encontros com prefeitos e que a prioridade dele era atender os prefeitos que esses pastores recomendassem, ou seja, esses pastores é quem dizem quais prefeituras vão ganhar verba, vão ganhar dinheiro público, ou seja, fica na mão desses 2 aí todos os investimentos de educação do Brasil, é isso. E aí, o que acontecia? Eles faziam as reuniões e os pastores pediam propina aos prefeitos. 13 prefeitos denunciaram isso, alguns falaram no Fantástico, na Globo, enfim, um escândalo gigantesco, porque os pastores indicados pelo Bolsonaro pediam propina em forma de ouro e em forma de produção de bíblias, quer dizer, usando verba da educação para produzir bíblias. E nessas bíblias eles faziam uma coisa que é um sacrilégio, eles colocavam foto deles, faziam autopromoção na Bíblia, quer dizer, você pega um livro sagrado e faz autopromoção, você vê que os caras são do demônio mesmo. Imagina um cara que pega um livro sagrado para explorar a fé alheia, para fazer autopromoção, é aquele que já dizia na Bíblia, né, os mercadores da fé, que são aqueles que são os mensageiros do demônio, são esses pastores aí bolsonaristas, e o demônio é o próprio Bolsonaro. Tá, então isso começou a chegar no Bolsonaro, ok. Poucos dias antes dessa operação de busca e apreensão, tem uma ligação da filha do pastor a ele, ou seja, da filha do ex-ministro Milton Ribeiro a ele, em que ela diz, olha, pai, como estão as coisas? E ele fala para ela, olha, eu estava falando com o Bolsonaro e ele falou que a Polícia Federal pode fazer, ele está com um pressentimento de que a Polícia Federal vai fazer busca e apreensão aqui em casa. Aí ela fala, pai, eu não estou no meu telefone secreto não, estou no telefone normal. Aí ele fala, tá bom, eles cortam a ligação, quer dizer, foram conversar nos respectivos telefones secretos, que é o telefone para os crimes que cometiam, quer dizer, o cara quando é criminoso, ele tem o telefone dele e tem o telefone secreto dos crimes, que é o que a Polícia Federal não pode saber que ele tem. Então, aí eles devem ter tido a conversa. Quando o Bolsonaro avisa alguém que vai ter operação de busca e apreensão, isso é claríssimo crime de obstrução de justiça.
Se o delegado conseguiu provas de que gente da cúpula, pode ser talvez o chefe da Polícia Federal, o indicado pelo Bolsonaro, pode ser o próprio ministro da Justiça, pode ser, ou vamos lembrar, quando o Bolsonaro trocou o chefe da Polícia Federal, no final de março, ele tirou o Maiorino e colocou outro chefe, ele promoveu uma mudança em toda a cúpula da Polícia Federal. Ele mudou vários departamentos, departamento de crimes cibernéticos, departamento que investiga pessoas com foro privilegiado, departamento de crimes à corrupção, ele mudou a chefia de quase todos esses departamentos. Isso tudo entrou gente com indicação direta de Jair Bolsonaro. Então, tem uma boa chance, mas assim, gigantesca, de 99% de que as pessoas que o delegado descobriu que interferiram diretamente na investigação, seja avisando o ex-ministro que ia ter busca e apreensão na casa dele, ou seja, impedindo a transferência dele e impedindo, assim, descumprindo ordem judicial, impedindo a transferência dele para Brasília, essas pessoas foram indicadas pelo Bolsonaro e a casa vai cair. Vai ser bomba, porque você está há 50 dias da eleição, sai a notícia de que o presidente da República e seus indicados diretos interferiram numa investigação de corrupção que envolve diretamente quem? O presidente da República como chefe de um esquema que pedia propina a centenas de prefeitos de cidades pequenas, roubando dinheiro da educação do Brasil. Eu fico imaginando a cara daquele pessoal que saiu nas ruas para pedir mais saúde, mais educação lá no governo Dilma. E agora não saem nas ruas, agora estão nas suas casas, assim pensando, não, agora a Globo não me mandou sair na rua, eu não saio. Porque é isso aí, mais saúde e educação que tivemos. Um governo que matou mais de 700 mil pessoas e tentou roubar da educação, da saúde quanto pôde durante a pandemia e continua roubando. Inclusive, o bolsolão que mais rola é com verba da saúde, porque o Pix cai em poucos dias, e os próprios parlamentares falam isso abertamente, e que está roubando também da educação. Foram pelo menos 18 projetos de educação que foram desmontados no governo Bolsonaro com verba roubada pelo bolsolão, porque o bolsolão é assim, tem verba de educação, tem lá 100 bilhões para educação, aí tal projeto social tinha 1 bilhão, só tira desse projeto para dar para o bolsolão, e o bolsolão, os parlamentares roubam tudo. Além disso, onde tem que deveria ser escolhida a verba pela área técnica do ministério, ou seja, gente de carreira, gente que estudou a vida inteira e está trabalhando, às vezes há décadas lá no ministério, e diz, olha, essa verba aqui para criança, educação de base tem que ser destinada aqui, porque vai ser melhor para o país. Esse pessoal eles viraram decorativos no Ministério da Educação, porque quem dava as ordens eram os pastores. Inclusive, a Polícia Federal escutou funcionários do Ministério da Educação que diziam, olha, e era até um mal-estar que o pastor Arilton, que foi indicado pelo Bolsonaro, ele que dava as ordens no próprio ministro. E aí a gente fez uma rebelião para o ministro parar de receber o cara que pedia propina. E o que aconteceu? O ministro parou de recebê-lo, mas a gente teve a informação de que ele recebeu o rapaz em casa. Ele fez um escritório paralelo do Ministério da Educação no apartamento do ministro da Educação para receber os pastores que pediam propina e eles quem davam as diretrizes. E depois de 2 meses voltou a frequentar o Ministério da Educação o pastor bandido. Quer dizer, esse é o governo Bolsonaro. A corrupção é na cara dura, o pessoal denuncia, o pessoal do próprio ministério se rebela contra a corrupção, depois de um tempo volta e é isso, é escrachado. Então esperamos aí a bomba da senhora Carmen Lúcia, que pode vir a qualquer momento. Olha, se eu conheço a Carmen Lúcia, e eu lembro dela muito bem na Lava Jato, quando o objetivo da Carmen Lúcia era apenas apoiar o Sérgio Moro e ferrar o PT, a Carmen Lúcia vai esperar a pior hora possível para o Bolsonaro para assinar a prisão desse pessoal aí. Então aguardemos aí para ver as próximas novidades. Peço aí sua inscrição no canal. Embaixo do vídeo eu deixo minhas outras redes sociais. Siga-me lá, nós precisamos passar os bolsonaristas nas redes sociais. Falou.